Segundo os Coríntios 9, versículo 6, está escrito assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Amado Criador do Universo, bendito santo seja o teu nome, Pai. Bendito santo seja o nome de nosso Jesus. Bendito santo seja o nome da pessoa do Espírito Santo. Mais uma vez, sua bendita e santa palavra vai ser ensinada, falada, num vocabulário bem simples e modesto, Pai. Que o Senhor abençoe os corações do outro lado e vai ouvir e recebê-la. É em nome de Jesus. Queridos e querida, eu sou primeiramente pastor Walter, né? Estou esquecendo. Sou dos membros da Igreja Evangélica. Jesus Cristo é uma esperança. Que Deus abençoe a nossa Juiz de Fora e o nosso Brasil. Hoje nós estamos falando sobre o potencial. O que é potencial? É uma inteligência. E todos os seres viventes têm algumas habilidades. Ou seja, um pequeno potencial. Primeiro, para eles sobreviver. E segundo, para ele deixar a sua semente dar sequência à vida. Que o pastor Walter vou te falar, todo ser vivente tem algumas habilidades. Ou seja, um pequeno potencial. Primeiro, para sobreviver. Segundo, deixar a sua semente dar sequência à vida. E o tema é o semear a semente. Então vamos gravar bem isso. Semear a semente. Então, o pequeno beija-flor, ele faz um ninzinho de pendurado que ninguém pode se explicar. Eu tenho uma granja, eu vejo eles passando, faz esse ninzinho, uma coisa mais linda do mundo. Tem um outro passarinho, tem o penenê e o tenenê. O tenenê faz um ninho de pendurado no galinho, pode vir o vento que for, que não derruba. O penenê faz nas planícies, um ninho comprido, que nada desmancha. Então, da pequena formiguinha ao maior elefante que tem, a baleia, o peixinho, não importa. Todos eles têm uma pequena habilidade, ou um pequeno potencial, para sobreviver e deixar sua semente dar a vida, ou seja, há sequências de vida. Certa vez, não sei se o doutor Mário Moura, é um dos grandes pastores americanos, dizia que um grande cientista americano, ateu, ele se converteu a estudar o cupim. O cupim meio parente da formiga. Esse cupim grande, ele foi com os aparelhos, toda a tecnologia deles, estudar o cupim, pequeno inseto. Ali ele viu a tecnologia daquele cupim. Ele pensou, não pode um pequeno inseto desse tamanho ter uma inteligência maior do que nós, os cientistas. A casa enorme, tinha a área daquela casa que era refrigerada, para o oxigênio entrar. Tinha outra área que eles escondiam dos pregadores. E assim tinha uma aparição secreta, onde ficava a que dá a vida, né? E nada podia chegar nela. E ele se converteu. Ele pensou, só uma mente inteligente e pode ter criado tudo isso. Como pode? Então hoje, na era pré-moderna, a ciência estão buscando recursos na teologia. Porque ele estudou no cosmos, ele chega à conclusão que tem que ter uma mente inteligente atrás de tudo que é criado, porque tudo obedece uma ordem cronológica. Por exemplo, um grande oceano, os 4 oceanos grandes, se eles quiserem invadir a Terra, em poucos minutos mata toda a humanidade, mas o mar respeita ali as divisas onde ele pode ir. Então eles buscam, às vezes, recursos na filosofia ou na psicologia e não encontram solução dessa mente inteligente.
Aí vai para a teologia, é Deus que criou tudo. Mas o homem, Deus deu a ele uma inteligência sobrenatural. Deus deu ao homem um potencial sobrenatural. Primeiro, Deus deu a chave ao homem. Vamos governar todos os demais seres viventes que existem sobre o planeta Terra. Deus dotou o homem de sabedoria, de conhecimento. Mas a Bíblia diz, acho que o apóstolo Paulo que fala na sua segunda carta, que um dia Deus vai chamar o homem e vai pedir conta ao homem do seu potencial. E lamentavelmente uma grande parte dos seres humanos tem deixado o ladrão roubar o seu potencial. Então, em terceiro lugar, Deus dotou o homem desse potencial especial para fazer o homem administrar tudo aquilo que Deus o criou. Por isso Deus fez o homem à imagem, à semelhança dele. Gênesis 1, versículo 26. Mas naquele dia, Deus chama o homem, Paulo fala em 2 Coríntios, e pede desse homem o seu potencial. O que você fez com o seu potencial que eu dei a vocês? Muitos deixaram o ladrão roubar. O pastor Walter acabou de falar que muitos seres humanos deixaram o ladrão roubar. Uma grande parte dos seres humanos não deixou o ladrão roubar, mas enterrou o seu potencial. O que o pastor Walter está falando? Quando Deus chamar a raça humana, evidentemente aqueles que são filhos dele, nem vai passar pelo juízo. Não. Mas os demais, todos passarão pelo juízo. Uma grande parte deixou o ladrão roubar. E a outra parte enterrou o seu potencial. Jesus conta a parábola, né, do banqueiro que deu os denários. Deu 5 denários um dos seus empregados, 3 denários o outro e 2 denários o outro. E falou assim: olha, vocês põem esse dinheiro multiplicar. Eu vou voltar um dia, quero ver o meu dinheiro multiplicado. Os 2 primeiros colocou no banco e ganhou juro. O outro enterrou os 2 denários. Chega o banqueiro, pede conta do dinheiro. Os 2 primeiros devolveu com juro e correção. O terceiro disse: Senhor, eu enterrei. E para o ladrão não roubar. E a Bíblia fala na parábola que foi jogado lá no sofrimento, né? Onde choro e ranger de dentro. No caso, lá na Guinena, é uma palavra grega, né? Lugar de sofrimento. O que Deus quer falar conosco nessa mensagem? Deus quer falar conosco nessa mensagem. Os bonzinhos religiosos, eles às vezes não deixam o diabo ter acesso, e são bonzinhos, são religiosos, mas não deixam o Espírito Santo trabalhar e a vontade deles. E os criminosos, os que vão para o pecado, o ladrão vem e rouba o potencial deles e coloca eles aonde? Lá no inferno um dia. Agora que Deus quer falar conosco nesta mensagem. Lamentavelmente, naquele dia, todos vão prestar conta a Deus da inteligência, da sabedoria que Deus deu a eles. E nem todos administrou o seu potencial. Mas alguém do outro lado da linha pode fazer uma pergunta: Pastor Walter, me explique melhor o que é potencial. Potencial, meus queridos, é uma habilidade, é uma inteligência que Deus deu a todos os seres humanos, individualmente. Mas se o Senhor Espírito Santo e a palavra bendita, nosso Deus, não nos guiar, não nos dirigir, todas as nossas inteligências vai ser roubada de Deus. Eu estudei um livro do Tomás Moore há uns anos,
e tem muitos livros, né? Já morreu, acidente de avião. Ele dizia que foi visitar uma cidade, convidado pelo prefeito daquela cidade muito bonita, cidade histórica, e o prefeito viajou com ele àquela grande cidade linda e mostrou ele tudo de bonito que é aquela cidade. Os bons cinemas, os bons clubes de bar, o jardim, o museu, tudo. Mas não mostrou o cemitério. Não, o cemitério ficou meio escondido. Quando ele viu o cemitério, ele parou e falou: prefeito, pois não, a maior riqueza não está no seu cinema. Não está no seu jardim, nem nos seus clubes, está aqui dentro do cemitério. E o prefeito espantou. Não, rapaz, aí é morto. Pois é, só uso potencial que Deus deu a eles, que está enterrado. E acabou. Então, o que é potencial? E você deixar o Espírito Santo, a palavra, governar o nosso potencial. Deixar Deus canalizar a vontade dele dentro da nossa vontade. Aí sim a inteligência que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, vai ser bênção para a humanidade. O diabo usa as pessoas, os extremos, para o mal. Aqui no país vizinho, Venezuela, nosso vizinho aqui, o homem demoniado lá, o comunista, está aí pedindo e manda queimar todos os caminhões de alimentação que o Brasil e os países mandam para lá. E o povo morrendo de fome e não tem nada o que comer. Isso é o diabo. O homem inteligente, mas está matando o seu próprio sangue, sua raça, naquele país. Então, meus queridos, a Bíblia diz, João 14, versículo 17, que o Senhor Espírito Santo leva o homem a conhecer todas as verdades. Quase toda a verdade, o próprio Deus. Ele é toda a verdade da nossa vida. Então, o seu potencial, que é a sua inteligência, você pode ser um bom professor, um bom médico, um bom engenheiro, um bom grande empresário, um bom advogado, não importa. Se a palavra de Deus e o Senhor Espírito Santo não dirigir a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, o diabo diretamente está roubando a sua inteligência para o mal. Mas você pode ser um bom religioso, um bom cadecista, sim, ou um bom católico, sim, ou um outro religioso qualquer, pode. Mas se o Espírito Santo de Deus não dirige as suas vontades, o seu potencial está sendo enterrado. É Romanos 8, versículo 14, fala. Quando o Espírito Santo de Deus tem acesso ao nosso potencial, nós vamos ser filhos de Deus. O que vai acontecer agora como filho? Um pouquinho mais embaixo, versículo 6 a 7, Romanos 8. Você vai agora herdar todas as riquezas de Deus. O que Deus está falando com o irmão Walter? Com todos que vão ouvi-la, essa mensagem. No momento que Deus e a palavra guia as suas vontades, você agora é filho. E seu potencial vai estar na mão de Deus e vai ser multiplicado. Milhões, ou até milhões de vezes mais. Pastor, como o senhor pode me explicar esse detalhe da multiplicação do potencial? É muito simples. Eu tinha uns 7 ou 8 aninhos, chegou um fazendeiro em casa de jipe, fazendeiro grande, rico, milionário, amigo do meu pai, e falou que o filho dele estava com a fazenda maior do que a dele. E o papai perguntou: mas o senhor ainda é vivo? Não deixou herança para o seu filho? Antenor, meu pai chamava Antenor. Eu ensinei meu filho como desenvolve a inteligência. Todos os domingos, deixar meus filhos ir na lavoura, depois que fazia a colheita, apanhar lá os cafés pedidos, os caroços, e eu comprava deles, pegar um dinheirinho, depois via a namoradinha dele. Um dia meu filho chegou, eu peguei um grãozinho do café, olha, esse grãozinho aqui não vou te comprar não. Vou plantar ele, vai criar uma mudinha, para amanhã ter sua lavoura de café. Não, papai, tem muitos grãos, não, só esse grãozinho sou bastante.
O fazendeiro foi lá, técnico, em terra, plantou um grãozinho de café, daí 2 meses tinha uma mudinha, e botou aquela garrafa grande para a família não cortar, e ali formou um grande pé de café. Depois de 3 anos mais ou menos, o café estava carregado. Aí o garoto falou, papai, eu vou vender agora. Você vai vender não. Pega todos os caroços, limpa eles para eles secar. Depois secou, eu vou fazer um viveiro para você agora. Tinha mais de 300, 500 mil caroços, né, de café. Aí fez aquele viveiro enorme, de muda de café. Aí o pai mandou arar lá umas 20 hectares lá de terra e mandou plantar. Criou uma lavoura de café para aquele filho. E o fazendeiro disse, meu pai, que as carretas, e chega lá, 2, 3 carretas para levar o café do filho dele. O café dura muito. E ele guardou um grãozinho num lugarzinho secreto daquele café. Quando os carreteiros chegam lá, ele fala, aqui está a lavoura. Esse carocinho está na minha mão. Virou aquela grande lavoura de café, com pequenininho caroço, pequeno grão, meus queridos. Esse é o nosso potencial, que Deus falou comigo, com você. 2 suecos chegou no Brasil em 1908. Em 1910, começaram a criar as primeiras igrejas, e mais tarde começou a chamar Assembleia de Deus, Olavinho e Daniel Berg. Hoje já passa no mundo todo mais de 380 milhões de assembleístas no mundo todo. Todos os países hoje têm Assembleia de Deus. E mais de 40 milhões que saíram da Assembleia de Deus. 2 homens simples, sem cultura, dispostos de ir para o Brasil e fazer a obra de Deus. E Deus está perguntando, o que você tem feito do seu potencial, da sua inteligência? Quem sabe o diabo roubou o seu potencial para te fazer mal? Ou quem sabe você é uma pessoa maravilhosa, mas não deixa o Espírito Santo administrar o seu potencial. Em outras palavras, um grãozinho pode ser de trigo, de café ou de arroz. Se ele ficar isolado, os passarinhos vêm e comem. Os insetos, as formigas vêm e devoram. Ou até o sol vem, esturrica e acaba. Mas se aquele grãozinho for jogado na boa terra, aquele grão não vai morrer, como um grãozinho de café que nós acabamos de falar. Pelo contrário, naquela terra, aquele grão vai ter vida e vai dar sequência à sua raça, que é outros pés de café. Quando você, que é essa semente, eu sou essa semente, já levei o evangelho para mais de 500 mil pessoas, não só em Minas Gerais, outros estados também. Quando você é jogado na boa terra, que é o evangelho do reino, o seu potencial, a sua inteligência, o seu Espírito Santo vai canalizar ela para o reino de Deus. E você pode levar milhares de pessoas para o reino do céu. Mas se você não for lançado no reino de Deus, você é uma pequena semente. E você logo vai desaparecer. Jesus falou que até uma flor bonita, aliás, está lá no Velho Testamento, hoje ela ficou bonita, amanhã secou e já foi embora. Assim o homem sem Deus. Diz que os hebreus, se hoje ouvir a sua voz, recebe logo o chamado do reino, que amanhã pode você não existir mais. O que é que Deus fala comigo, com você, nesse dia, nessa hora? Essa semente é você. Mas a semente não pode ficar fora do reino. Planta essa semente mais depressa no reino de Deus. Agora, grava o segundo conselho. O lavrador, ele não joga semente em qualquer terra, não. Ele vê, viaja, olha o solo apropriado, que a terra é boa, é fértil, para ele jogar aquela semente e aquela semente prosperar. Se ele jogar aquela semente em outro solo,
que a terra também, ela vai morrer. Ou seja, se você já foi enganado há muitos anos numa falsa religião, cuidado com a sua mudança. Às vezes você vai ser uma semente que vai ser lançado em solo errado, terra errada. Porque tem milhares hoje de denominação no mundo fazendo propaganda de Deus da Bíblia. Mas não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você foi enganado às vezes 30, 40 anos. Vai morrer sendo enganado em outra denominação, falando o nome de Deus Jesus, fora do texto e contexto. Qual é a terra boa que você deve jogar sua semente, que é a sua própria vida? É no Evangelho genuíno, pregado pelo irmão Walter e por outros pastores também. Então, aí sim, você vai ser jogado numa terra boa e você vai prosperar. Aqui diz, quando você semeia a semente, você joga na terra boa, você colhe com abundância, que além de Deus te salvar, você vai levar muitos para o reino do céu também, meus queridos. Aí a sua vida agora passa a ser do reino do céu. Os seus bens materiais, sua inteligência, sua habilidade é de Deus, é de Jesus. Para de dar para cachaça, para cigarro, para as drogas, para as bebidas, para a prostituição. Deixa Deus governar as suas vontades, que você vai ter vida eternamente com Deus. Não só aqui, mas eternamente com Deus. E quem enterra sua semente, ou deixa o ladrão roubar ela, daqui uns tempos acabou. Nunca mais vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia disse que a flor está bonita, amanhã ela já acabou. Assim a vida sem Deus também. Amanhã você ou eu não vai mais existir. Uma pergunta: o que você tem feito da sua semente? Será que Satanás tem comido a sua semente? Ou a sua semente está ficando vulnerável? Ou seja, talvez você é neutro. Tem pessoa que nem Deus acredita e nem o diabo também acredita. Ele é neutro. A semente é vulnerável, o mal está. Mas quem sabe o diabo está comendo a sua semente muitos anos. Que é a sua saúde, que é a sua paz, que é a sua alegria, que é os seus bens materiais, acabando com a sua família, acabando com os seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, acabando com os seus bens materiais. Jesus falou no Evangelho de São João que a missão do diabo é fazer isso, tão mal. E hoje, o que você tem feito? Se a semente é vulnerável, o diabo pode ainda roubar ela. Vulnerável significa você ficar neutro. Você não define a sua vida. Talvez você não faz trabalho com bruxaria, nem feitiçaria, nem idolatria. Talvez você é uma boa pessoa, como era Nicodemo, nos seus bons dias. Como era Cornélio, lá nos seus bons dias. Mas sem nascer de novo, ninguém entra no reino do céu. Então a semente é invulnerável. É que Deus está falando. Já terminando a nossa fala de hoje, seja um vencedor com as bênçãos de Deus. Aceita o Evangelho de Cristo. Seja uma vida transformada, abençoada, porque Deus te espera. E Ele quer te abençoar. Ele quer fazer você feliz. Então, a semente, simbolicamente, representa toda a minha vida, a parte espirituais e a parte matéria. Quando o reino de Deus pega essa semente, que é a minha vida, a minha matéria, o reino de Deus leva essa minha semente prosperar. E eu vou ter vida aqui na terra, vida abençoada. Saúde! Porque meu fígado está novinho. O médico examina, o fígado do senhor está novinho. O rim do senhor está novinho. O pulmão do senhor parecendo um moço de 20 anos. Sabe o quê? Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Então o diabo não tem acesso no meu corpo, não. É o reino de Deus que tem acesso
Aí sim, Jesus falou, nós em Cristo, vamos ter vida em abundância, com qualidade dessa vida, e com Deus me chamar e te chamar. Você vai estar eternamente com Deus. A semente que morreu, a lavoura de café, continuou dando café. É uma figura que eu estou usando agora. Né? E assim, milhares de alma, você pode estar levando para o reino do céu. Imagine quando você chegar no céu, você virá milhares de vidas salvas. Eu tenho algumas milhares de pessoas salvas, querido. Tem. Não está conosco não, que eu sou evangelista. Se eu fosse um pastor, assim, de igreja, eu não sou pastor evangelista. Eu já tinha muitas igrejas grandes por aí. Mas eu sou evangelista. Só sei pregar. Mas tem muita gente, todas as igrejas, que até que eu ajudei a fundar, igreja grande, está cheio de pessoas. Nós pregamos o evangelho para eles. Ainda fiz pouco, quero fazer ainda muito mais. Que Deus assim o abençoe. Guarda a sua semente, para que o ladrão não rouba ela, e para que também não enterra a sua semente. Quando morrer, o cemitério come a sua semente, mas se foi correr no céu, não. Lá no banco do céu, só multiplica a sua semente. Jesus falou isso. Aqui na terra o ladrão rouba, tudo acaba. No céu não. Lá só multiplica, só multiplica, só multiplica. Seja uma pessoa inteligente. Põe a sua semente com alegria, com prazer no reino de Deus. Semeia a sua semente com alegria e com prazer, você vai colher muito, que está na Bíblia. Vai colher a riqueza do céu. Vai colher a riqueza da paz, da salvação, da saúde, da amizade, de todos que você vive direto ou indiretamente. Então a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu sou o pastor Walter Francis Souza, sou da Igreja Evangélica, Jesus Cristo, a única esperança, a paz para todos vocês.